Graça e paz, meus queridos, bom dia. Quem está falando é o professor Mateus e nós aqui vamos de mais um dia de exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos expor hoje o capítulo 5, 6 e o 7. Espero que você tenha feito uma ótima leitura, que você tenha sido enriquecido pela palavra de Deus. Se não o fez, eu quero te aconselhar a fazer, porque hoje nós vamos aqui explorar alguns versos para entender o todo e buscar aí em Deus algo que possa servir de prática para o nosso dia. Ontem nós terminamos o capítulo 4 com uma declaração de Paulo dizendo que ele não desanimava, porque mesmo que por fora ele estivesse a se desgastar, interiormente ele estava sendo renovado dia após dia. E aí ele fala sobre o sofrimento leves e momentâneos. Nós falamos um pouco sobre isso. Por que eu estou falando de ontem? Porque quando nós começamos o capítulo 5 hoje, ele já está falando sobre ele vai continuar o assunto. Então ele estava falando de um corpo que está se desgastando, se deteriorando, à medida que um homem interior está se renovando. E aí ele começa o capítulo 5 dizendo assim, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ele está falando do corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Pois Deus nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que há de vir. Então ele está falando que um dia nosso corpo mortal será substituído. Nós sairemos desse corpo mortal para um corpo de glória, um corpo glorificado, não feito por mãos humanas. No verso 11 ele vai dizer assim, uma vez que reconhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Então lembra que nós falamos que ele estava lidando com um grupo de pessoas, inclusive no capítulo 2 ele vai falar sobre um problema que foi resolvido de um homem que não o respeitava, não reconhecia o seu apostolado. Ele tinha de fato conseguido ganhar o coração de muitas pessoas na igreja. Então Paulo está dizendo assim, olha, o que eu sou está manifesto diante de Deus, eu espero que também esteja manifesto diante de vocês. E ele vem dizendo assim, se enlouquecemos, verso 13, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Então ele está dizendo que, como Cristo morreu por nós, eu gosto de enfatizar que naquele dia no Calvário haviam 3 cruzes. Em uma tinha um ladrão, o outro também, um malfeitor, do outro lado tinha outro malfeitor. E no meio, junto com Cristo, haviam milhões, bilhões de malfeitores sendo pregados na cruz, porque em Cristo nós morremos, fomos crucificados com Ele. Eles, no verso 15, e Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí ele vai dizer o verso 16, ele não é tão conhecido como o 17, mas ele aqui traz algo muito importante para a nossa vida. Olha o verso 16. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Então ele está falando assim que existe um outro ponto de vista, um ponto de vista espiritual, um ponto de vista que transcende o que os olhos podem ver. Ele está dizendo que Cristo foi conhecido dessa maneira inicialmente. Isaías vai dizer que ele era sem parecer, sem formosura, não dávamos crédito. Então, enquanto Jesus esteve aqui na terra, seus 33 anos, ele foi considerado pelos homens segundo um ponto de vista humano, porque estava ali, um homem que o corpo tinha um corpo humano, que agia como humano, comia como humano, descansava como humano. Mas a partir do momento que ele é revestido de glória, já não existe aquela parte humana dele frágil, agora é revestido de glória. O que nós reconhecemos em Cristo é a sua divindade, o seu poder, a sua glória, a sua majestade. E aí ele fala, ninguém nós devemos considerar diante do ponto de vista humano. O que ele está dizendo? Quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para mim mesmo, o ponto de vista, o critério que eu uso para enxergar os meus irmãos não é mais um ponto de vista daquele que está posto diante de mim, mas é aquele que eu sei que é
pelo evangelho, pelo aquilo que aconteceu com ele através do novo nascimento, da conversão. Então Paulo está dizendo assim, se você olhar para mim, segundo o ponto de vista humano, você vê um homem surrado, fraco, sofredor. Mas se você olhar sobre o ponto de vista do que Cristo fez por mim, eu sou nascido de novo, criado à imagem de Deus perfeito, e eu sou um apóstolo de Cristo que carrega uma mensagem. O vaso é de barro, mas o que contém dentro desse vaso é uma glória infinita que pode abençoar a sua vida, e como de fato nos abençoa até hoje. Aí ele vem no 17, que é tão conhecido até hoje. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Talvez você hoje possa dizer, eu não tenho ministério, na minha igreja não participo ainda de nada, eu não tenho ministério nenhum. Tem sim, todos nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós não recebemos o ministério da salvação. O ministério da salvação é de Cristo, o trabalho da salvação é de Cristo. Mas o nosso ministério é da reconciliação. Então nós vivemos de uma forma prudente para que a nossa vida, a nossa conduta e as nossas ações, inclusive as nossas palavras, aproximem as pessoas de Cristo. Olha, ele vai dizer o verso 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, ou seja, a mensagem da reconciliação é nossa. Agora, qual é a mensagem da reconciliação? Que Cristo não estava imputando ao mundo os seus pecados. Ou seja, quando Deus olha para o homem, ele não está imputando ao homem o seu pecado. O que é imputar? É colocar na conta dele. O pecado do homem foi colocado na conta de Cristo. E o verso 20 ele vai dizer, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. E aqui é interessante, porque é um trocadilho. Ele não imputou aos homens o seu pecado, mas imputa àqueles que creem a justiça de Cristo. Enquanto na cruz o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, quita a nossa dívida, Ele leva a nossa culpa, em Cristo foi imputado o nosso pecado, ou seja, a nossa dívida foi imputada na conta de Cristo. Cristo imputa seu crédito em nossa conta. Então, a cruz de Cristo não só nos perdoa, também nos justifica. Quer justificar, além de nós termos sido perdoados, temos a nossa dívida paga, também temos o crédito de Cristo. Quando você se relaciona com Deus, você não se relaciona com Deus através de seus próprios méritos, você se relaciona com Deus através dos méritos de Cristo que foram colocados em tua conta. Isso é a justificação. Capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é tempo favorável, agora é dia da salvação. Aí ele vem falar sobre os sofrimentos. Interessante que aqui ele vai falar sobre as dores que ele teve, as dificuldades que ele teve, e isso é contra-intuitivo de novo para aquilo que brilhava aos olhos dos coríntios, porque eles procuravam líderes que tivessem um status que os atraísse, como hoje em dia acontece. Nós olhamos para alguns líderes e às vezes nós, de forma equivocada, valorizamos aqueles que têm algum tipo de sucesso exterior. E Paulo está dizendo, sabe qual é o meu sucesso? Meu sucesso é que eu fui bondoso, que eu fiquei sem dormir, que eu fiquei em jejum, que eu sofri, fui difamado, que eu passei por dores, por amor a você. Ou seja, eu me fiz pobre, mas nós vimos muitos serem enriquecidos. E aí no verso 12 ele vai dizer, não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como meus filhos, abram também o coração para nós. Então Paulo está falando sobre o fato de a forma que ele lidou com eles não era como um líder externo que buscava vantagem, mas como um pai que estava disposto a dar a vida pelo seu filho. O verso 14 vai dizer, não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que a comunhão pode ter a luz com as trevas. E aqui ele vai trazer toda uma instrução sobre junção, e aqui você pode expandir isso a vários tipos de associação, inclusive para o casamento, de não se colocar em julgo desigual, ou seja, alguém que crê diferente. A ideia do julgo aqui é a ideia de uma canga que é colocado sobre dois animais. E o que é um jugo desigual? A metáfora. A metáfora é você colocar de um lado um boi, de outro lado um cavalo. Ao passo que o cavalo tem passos velozes, o boi tem força e é lento. Ele está dizendo, jugo desigual, não há prosperidade em jugo desigual. Então ele faz aqui, traz para nós uma observação, e nós somos fundamentados sobre a doutrina dos apóstolos. Então isso aqui tem peso para nós de mandamento de Cristo para nossas vidas.
Vamos para o capítulo 7, é o último capítulo do nosso dia. Ele começa dizendo: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Nós aprendemos lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós também já aprendemos nessa leitura que temor e medo são duas coisas diferentes. Quando Moisés está diante do monte e Deus revela com grande majestade e glória, o povo tem medo. E Moisés vai dizer ao povo: não tenham medo, Deus está fazendo isso para colocar no coração de vocês o temor do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor é levar as palavras do Senhor a sério. Nós sabemos que o que o Senhor diz é verdade, o que ele diz que vai acontecer, irá acontecer. Então nós não brincamos com as Escrituras, nem relativizamos o seu poder. E Paulo está dizendo: no temor do Senhor somos aperfeiçoados, é nesse temor que nós somos levados à sabedoria e à santidade. Verso 6 ele vai dizer: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. No verso 8 ele vai dizer: mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que nos leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês que dedicação, que desculpa, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se demonstram inocentes a esse respeito. Interessante que ele está falando de uma carta que ele mandou que causou muita tristeza neles. E ele vai trazer aqui, inclusive, a diferença entre a tristeza segundo o mundo, que causa remorso, dor, angústia, essa que o diabo tenta te fazer passar quando ele te acusa dos seus erros, dos seus pecados, essa tristeza que você tem quando você se afasta da comunhão com o Senhor. Esta é segundo o mundo, ela causa dor. Mas a tristeza segundo Deus, quando você é confrontado de um erro, não acusado, mas confrontado. E que a diferença? É que na acusação você é tratado como um condenado por Satanás, como um culpado por Satanás. No confronto, é trazido à luz os seus erros diante de sua nova natureza, para que você possa se comportar como alguém que é santo e puro. E então, quando você olha o seu pecado, aquilo te gera uma tristeza por saber que em determinado momento a sua carne teve vantagem sobre o seu espírito. Mas você se arrepende e você volta à comunhão, porque a tristeza segundo Deus não produz um remorso eterno, mas uma volta correndo para o Pai. Quando o filho pródigo é uma expressão disso. Quando ele ficou triste, percebeu, ele sabia que ele tinha uma casa para voltar, e ele sabia que ele estaria lá e o pai dele o receberia, não tão bem como o pai o recebeu, talvez não imaginasse isso, mas Cristo nos deixa escrito para que nós saibamos que nunca nós estaremos longe demais de uma casa que tem um pai de braços abertos em sua porta nos esperando voltar. A tristeza segundo Deus é aquela tristeza que diz: volta para casa que o pai está te esperando. E Paulo está dizendo que a carta que eu escrevi, ela trouxe para vocês uma tristeza que os fizeram voltar, que os fizeram se arrepender. Então eu não posso me arrepender de ter os feito sofrer e chorar, porque esse choro e esse sofrimento produziu algo bom em vocês. Queridos, nós temos muito mais coisas para falar nesses capítulos. Eles são de uma riqueza assim, infinita. E eu quero muito te encorajar a ler, reler. Eu estou assim encantado com essa leitura que para mim tem feito muito bem. Que ela também faça bem para você. E que através desses ensinamentos a sua vida seja aperfeiçoada. E que você seja aperfeiçoado no temor do Senhor a partir da leitura das Escrituras. Para que o seu coração seja enriquecido de santidade e sabedoria. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.